Bom dia, quer dizer, bom dia aqui na Flórida de novo. Boa tarde para vocês no Brasil. E essa live de hoje, como é que a gente vai, que assunto a gente vai falar? Preciso largar meu emprego para ser um consultor de elite. Preciso largar o meu emprego para ser um consultor de elite. Reforçando a pergunta, porque muita gente me faz essa pergunta. Pessoal, eu tô aqui no Instagram e eu tô aqui no Facebook, então de vez em quando vocês vão me ver olhando para um lado e para o outro, tá? Para que eu possa conectar aí com quem tá no Facebook e com quem tá no Instagram, beleza? Então vamos para o nosso assunto da nossa live de aquecimento da nossa Masterclass, que vai acontecer no dia 2 de março, na próxima semana, às 20 horas. Então, este é um programa, né? Esse programa que a gente está aqui é o Almoçando com Consultor de Elite, que todos os dias estão acontecendo nessa semana de aquecimento, 12:00 e 12, para que você já possa se preparar para o assunto que a gente vai tratar na nossa Masterclass na próxima semana, reforçando aqui às 20 horas. E se você já quer entrar para o grupo VIP da nossa Masterclass, clica na bio do Instagram, gislande.jardim, para quem está aqui no Facebook. Para quem está aqui no Instagram, clica na bio, já se inscreve no grupo VIP, que nós vamos nesse grupo lá do WhatsApp, tá cuidando de você, te lembrando, para você não perder essa Masterclass, que eu vou falar nessa Masterclass o segredo dos assuntos regulatórios, para você aí que tem medo de assunto regulatório, para você que acha que não está preparado. Então, nesse episódio de hoje, é um aquecimento para você também lidar com as questões que você tem, né? As perguntas que você faz quando você tem interesse de ser consultor, para você que é aspirante a consultor, para você que é um consultor hoje, que já lida com regulamentação de empresa de saúde, regularizando empresa de saúde, seja ela qual empresa de saúde que você hoje está lidando, mas que você ainda não transformou isso num negócio principal, como eu fiz, como eu me dediquei. Então vamos à pergunta do nosso tema de episódio de hoje. Preciso largar o meu emprego para ser um consultor? Então sejam bem-vindos, meus queridos profissionais. Se você está aqui ao vivo comigo, já clica aí, né, no aviãozinho, compartilha com outros consultores, compartilha com seus amigos, compartilha com os diretores, para eles inclusive saberem, os diretores da empresa, como que você é uma pessoa que está se especializando para ser um consultor. Então, se você está aqui ao vivo, realmente você está interessado em fazer diferença na sua vida. E a diferença também na qualidade e na segurança das empresas de saúde no Brasil. Se você estiver assistindo isso no replay, faz a mesma coisa. Compartilha essa live. Compartilha para os seus amigos que são enfermeiros, que são farmacêuticos, que são bioquímicos. Compartilha para os amigos que são químicos, gerentes da qualidade, para que essas pessoas possam aprender também junto com você. Vamos fazer parte dessa corrente de profissionais que querem mudar a situação das empresas do Brasil. E você pode perguntar, eu vou compartilhar? Eu quero ser um consultor e já vou ficar compartilhando para ter concorrente na área? Não, é o contrário. Quanto mais consultores a gente tem, mais não são concorrentes. São pessoas que estão levando a consciência às empresas do Brasil pela regulação dessa própria empresa, e mais trabalho você vai ter. Não é concorrente que você vai criar. Você vai criar uma consciência nas empresas de que é importante contratar um consultor para que ele regulamente a sua própria empresa, para que a saúde do Brasil fique melhor, para que a empresa, inclusive, seja um referencial para os clientes. Então, todos nós só temos a ganhar. Então, vamos lá. Qual que é o benefício hoje dessa live, de você saber se você precisa ou não largar hoje o seu emprego, se você precisa largar o trabalho que você está para se dedicar à sua formação e para se dedicar à consultoria logo de cara? Quais são os riscos que você corre se você fizer isso? Quais são os benefícios que você terá se você fizer isso? Ou quais são os benefícios que você tem se você ficar na empresa e não sair logo de cara? Então, é isso que nós vamos falar hoje sobre qual que é a sua vantagem ou desvantagem de você permanecer no emprego. E
É isso que a gente está lidando aqui no nosso programa, tá, gente? São todas essas conversas que a gente está aqui falando neste programa Almoçando com Consultor de Elite, para que você possa saber tudo que você precisa saber e tudo que você precisa para fazer 20K por mês, trabalhando 4 horas por dia, regularizando empresas de saúde. Então, já anota na sua agenda Masterclass, já anota aí no dia 2 de março, às 20 horas, clica na bio e entra no grupo de Elite para que a gente possa cuidar de você e você estar na nossa Masterclass preparado para assisti-la. Se você não me conhece, eu sou Gislande Jardim. Eu sou especialista em consultoria para empresas de saúde. E por que eu digo que eu sou especialista? Porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Eu, na verdade, comecei essa carreira quando eu abri a minha primeira drogaria, a primeira drogaria da minha família. Eu comecei essa carreira de uma maneira muito natural. E eu sou especialista. Hoje eu faço parte de uma equipe que regulamenta a empresa, que presta consultoria para a empresa dentro do Brasil, de norte ao sul e fora do Brasil. Então, eu regularizo empresas, eu lido com isso, eu tenho paixão por isso. E eu convido profissionais para fazer parte da minha equipe. Muitas vezes eu não tenho tempo, eu já não tenho mais tempo de estar regulamentando todas as empresas que me convidam. Por quê? Porque está faltando profissional no Brasil para fazer isso. Então, eu convido pessoas que eu conheço em Brasília, em São Paulo, em Curitiba, para fazer trabalhos junto comigo. Trabalhos de regulamentação de empresa, trabalho de certificação de empresa, trabalho de registro de produto para saúde. É tanto trabalho que tem nessa área e é tanta falta de profissional que eu resolvi estar aqui fazendo isso que eu faço nesse canal e nesse perfil. Especializando pessoas como você que está aqui me assistindo, para que você possa tanto ajudar as empresas a se especializar, tanto resolver tantos problemas de tantas empresas que hoje são multadas, e para que você possa fazer uma diferença para a sua vida, como eu fiz para a minha. E eu fiz para mim, é por isso que hoje eu moro nos Estados Unidos, porque eu criei essa carreira, porque eu criei esse sonho e através da consultoria eu hoje posso fazer isso. Então é um convite para você também, como eu fiz isso, como eu posso, você também pode. Então eu sou especialista em regulamentação de empresas e eu amo essa carreira, eu amo ser consultora e eu acredito que você também, no momento que você descobrir todas as possibilidades que você pode criar para a sua vida e no momento que você vê a diferença que você faz para outras empresas, você também vai, como eu, amar essa carreira, amar essa profissão. Então eu sou criadora do método Avance. É o método avançado para a formação de consultor de elite. Nesse aquecimento de hoje, então, vamos para o nosso assunto. Preciso largar meu emprego para ser consultor? O que é esse episódio de hoje? O que nós vamos falar? Eu vou esclarecer para você se é possível você continuar trabalhando como empregado ou como contratado de uma empresa ou de uma farmácia ou de um hospital ou qualquer empresa que você trabalhe. Se você não é um profissional de saúde e é um administrador de empresa, se você administra hoje um hospital ou qualquer outra empresa, se você precisa largar isso para dedicar seu tempo na transformação em ser um consultor. Então, qual é o custo-benefício disso? Na verdade, vamos lá. Eu, no meu momento que eu fui criando a minha carreira de consultoria, pelo contrário, eu não larguei o meu trabalho. E olha, eu trabalhava muito. Eu tinha uma drogaria, eu trabalhava num hospital como farmacêutica da farmácia hospitalar e eu trabalhava como responsável técnico no início de 2 empresas, depois de 4 e por aí vai. Responsável técnica de empresa de produto para a saúde. Quem é farmacêutica aqui pode estar pensando, mas como ela conseguia ser responsável técnica de várias drogarias? Não, isso não é possível, a gente sabe, porque tem uma legislação federal que nos impede de ser responsável técnico de muitas drogarias. Mas eu não era responsável técnica de drogarias, eu era responsável técnica de empresas de produtos para a saúde. E a legislação do Conselho Federal nos permite isso. Então, eu não larguei o meu emprego. E por que eu não larguei meu emprego? Você pode estar pensando que tem uma razão óbvia. Eu não tinha dinheiro suficiente para parar de trabalhar, sustentar uma família e me dedicar a estudar.
Era impossível. Eu não seria responsável de fazer algo desse tipo. E por outra questão, durante o momento que eu estava trabalhando nas empresas, eu tive a estratégia de transformar o meu trabalho num campo de conhecimento para eu me tornar consultora. Então, eu não só estudava para ser consultora, como eu aprendia na prática, através das empresas que eu estava trabalhando, como fazer para exercer a atividade de consultora. Então, o que eu fazia? Eu utilizei o meu campo de trabalho, eu utilizei o meu mercado que eu já tinha como um campo de conhecimento e também como um campo de criar os meus futuros clientes. Então, eu não vejo vantagem e eu não gostaria de estar aqui aconselhando para você, largue o seu trabalho e vai estudar, vai se formar como consultor. Eu acho que é mais vantajoso, pela minha própria experiência, continuar no trabalho que você está e começar a desenvolver o foco e a mentalidade de consultor. É por isso que no meu método tem essa parte. Você aprender a desenvolver sua mentalidade de consultor. E o mercado que você trabalha hoje é um campo onde você, na prática, vai muito mais rapidamente desenvolver essa mentalidade. Além de você utilizar essa estratégia, como eu criei essa estratégia, ninguém me ensinou, eu criei nos meus primeiros momentos de consultoria, no momento que eu me despertei para consultoria, até antes de fazer qualquer consultoria, foi no meu mercado de trabalho, no local que eu trabalhava, que eu me despertei para essa área. E como que isso aconteceu? Naquela época, lá em 2005, 2002, 2003, eu fui trabalhar num hospital e esse hospital, ele não tinha seu alvará sanitário. Ele tinha tido o alvará sanitário há um tempo atrás e já estava há uns 2, 3 ou há mais tempo, já estava sem alvará sanitário. E naquela época estava começando a surgir a Organização Nacional de Acreditação, que é uma certificação do Ministério da Saúde. Aquele hospital, que na verdade era um hospital especialista em oftalmologia e cirurgia plástica, despertou para querer certificar o hospital. Como ele não tinha nem alvará, que é o documento, inicial para estar regulamentado nos órgãos de saúde, Vigilância e Anvisa, ele teve que fazer esse processo. E como eles me contrataram e viram em mim esse espírito empreendedor, eu já era dona de drogaria e eu não larguei minha drogaria, eu trabalhava meio período na minha drogaria e meio período nesse hospital, eles investiram em mim. E o que eu vi? Enquanto todos os funcionários resistiam com a certificação, porque era tipo assim, nós vamos ter que trabalhar mais, sabe aquela história de trocar o pneu do carro com o carro andando? Era mais ou menos isso, a gente ainda utilizava essa frase. Nós estamos aqui trocando o pneu do carro com o carro andando. Então, todas as pessoas, todos os funcionários resistiram. Olha como a mentalidade de um consultor, uma mentalidade empreendedora faz uma diferença. Eu, pelo contrário, não resisti. No primeiro documento que eles entregaram pra gente, e naquela época, gente, não existia nem o Word no hospital, porque era caro. A gente trabalhava no Office. Eu passei a noite inteira com meu namorado, naquela época eu namorava um policial e ele adorava computação, passei a noite inteira preenchendo um documento que deu mais de 12 páginas no computador, ao invés de no lápis, para eu me destacar naquela empresa. E eu me destaquei. No dia seguinte, a gente tinha uma reunião para apresentar esse documento, que era a primeira análise, era como se fosse uma auditoria, e eu nem sabia disso. A gente próprio estava auditando nos nossos próprios setores. E aí, eu entreguei o documento, na hora que a administradora ela pediu quem é que fez o documento, eu fiz questão de entregar o meu, porque estava bem preenchido, estava preenchido pelo computador e não à mão, não estava rasurado nem nada. E olha, eu passei a noite inteira preenchendo, por quê? Porque o Office desconfigurava, era uma tabela, e aquilo deu um trabalho, eu não dormi, mas naquele momento, a administradora, eu me lembro até hoje, ela levantou meu papel e falou assim, isso aqui é uma tarefa bem feita. Todos os meus colegas ficaram com raiva, porque as pessoas não queriam, estavam resistindo àquela certificação. Eu não fiquei com raiva. E eu também não estava ali competindo com ninguém, sabe?
Eu estava querendo estimular as pessoas. Através de criar aquela competição, eu estava querendo que todo mundo entrasse. E aí eu me destaquei. E eu passei a fazer parte do time que treinava a recepção, que treinava as técnicas que atendia os consultórios. Eu fui convidada depois por um outro hospital para fazer certificação canadense desse hospital. E eles me colocaram para ser a coordenadora dos médicos. Imagina o desafio para gente que é farmacêutico, para gente que não é médico. Então, tudo isso fez com que eu, naquele ambiente, começasse a observar também essa administradora, que ela foi, inclusive, uma pessoa que fez parte do manual da ONA. Então, eu tive um treinamento muito bom de uma pessoa, mas porque eu quis me treinar. Então eu acompanhava, eu começava a olhar a mentalidade dela, eu começava a observar qual carro que ela tem, para eu ver se compensava esse mundo da consultoria. Eu começava a olhar com que tipo de pessoas que ela andava. Eu começava a observar e depois quando eu fiz coach, porque eu sou também formada em coach, eu comecei a olhar que eu estava fazendo uma técnica intuitivamente que a gente chama de metamodelagem. Eu comecei a metamodelar alguém que era coach. E no meu método eu utilizo essas técnicas para transformar a mentalidade de uma pessoa que é aspirante a consultor. Então, o que aconteceu com tudo isso? Eu comecei a me encantar por aquele processo de uma maneira natural, dentro do meu próprio ambiente de trabalho. E também comecei a atrair pessoas que tinham mentalidade de consultor. Eu comecei a mudar a minha maneira de ver de uma pessoa que era empregada de um ambiente e até de uma pessoa que tinha uma drogaria, para uma pessoa que ia dar consultoria e treinamento para outras pessoas. Então, ao invés de você pensar, eu vou largar o meu trabalho, ou o meu trabalho é um impeditivo para eu ser consultor, meu convite para você é o contrário. Transforme o seu ambiente. Se você tem uma estratégia, foi isso que eu fiz, eu criei uma estratégia. Se você tem uma estratégia para transformar o seu ambiente de trabalho no seu campo de aprendizado prático, juntamente com um curso teórico, você vai rapidamente crescer na profissão. Foi o que eu fiz. Em menos de 2 anos, eu já estava sendo indicada para fazer consultoria em outros locais. E na época eu estudava, eu fazia outra, eu estava fazendo outra profissão, eu não queria nem mais trabalhar com hospital e não teve jeito. Eu fui convocada, eu fui convidada, por mais que eu quisesse largar a profissão de saúde, as empresas começaram a me indicar. Gente, eu não entreguei currículo para empresa nenhuma. Eu fiz o meu mercado de uma maneira muito prática. As empresas começaram a falar de mim. As empresas falavam, não para as empresas concorrentes, mas parceiras, procura Gislande que ela vai resolver o seu problema. Só entrega para ela. Então, meu nome começou a ser uma referência. Então, mas por quê? Porque eu não estava só com conhecimento teórico, eu estava aprendendo na prática. Eu tive que aprender a desenvolver modelos, eu tive que aprender a desenvolver procedimentos, eu tive que aprender na marra a criar plano de gerenciamento de resíduos de saúde, eu tive que estudar a RDC 50, que fala de estrutura física de todas as empresas de saúde, desde uma empresa pequenininha até um grande hospital, que é uma norma que, se eu não me engano, tem 180 páginas. Eu tive que aprender a ler. Eu e uma enfermeira. E é tão interessante que a gente começou a criar uma confiança tão grande nas pessoas à nossa volta, que quando eu me lembro que a moça da gerente da RH, que ela era muito próxima da diretoria, ligava para a administradora e falava: os fiscais da vigilância sanitária tá aí. Ela contava depois pra gente, né? A administradora só respondia assim, ela respondia com uma pergunta: Gislande e a enfermeira, eu não vou falar o nome dela aqui para proteger, estão na empresa? Estão no hospital? Estão. Ela: não precisa se preocupar. Eu não vou pro hospital, pode deixar na mão delas. E teve momentos de eu passar assim, noite acordada, trabalhar no hospital de 7 da manhã às 5 da manhã do dia seguinte. Mas tudo aquilo me ajudou a desenvolver essa mentalidade, me ajudou a desenvolver ali na raça, na prática, no campo de ação mesmo, todo o conhecimento. Então, se você está aqui hoje questionando, mas como que eu vou desenvolver toda essa trajetória trabalhando?
É trabalhando que você vai fazer isso. É o melhor jeito. A gente na faculdade aprende muita teoria e não tem nada de errado com isso. Mas na prática é que colocando esse conhecimento ali é que o aprendizado forma. Aliás, Piaget, né, que é um grande pedagogo, fala isso. Aprender é aquilo que você aprende fazendo, né? Aliás, não só Piaget, mas muita gente. Então, o custo-benefício de você continuar no seu trabalho, para mim, né, na minha própria experiência, o que eu posso dizer é que é muito mais vantajoso. Agora, exatamente por isso que eu quero te dizer assim, esse assunto, ele não é uma desvalorização da sua profissão como empregado. Pelo contrário, ser consultor não desvaloriza você como empregado. E eu posso dizer isso, gente, porque desde o primeiro dia de trabalho, quando eu saí da faculdade, eu fui dona de drogaria e trabalhava como empregada em outro lugar. Então eu aprendi de um lado e do outro o que é o mundo dos negócios, tanto sendo empregada quanto trabalhando como dona. A minha vida profissional, durante toda a minha vida profissional, quase toda, até o momento que eu me transformei em consultora, eu fui não um momento que eu me transformei em consultora, porque ainda continuei trabalhando muito tempo como empregada. Eu fui uma pessoa que eu entendia os dois lados, tanto ser empregado quanto ser um dono de um negócio. Então, eu valorizo muito quem é CLTista e continuo valorizando porque o campo de nosso trabalho, quanto mais a gente entende, inclusive, a mentalidade do empregado, melhor consultor você é. Por quê? Porque você consegue ter a linguagem de conversar com ele. Não pensem vocês que todos nós, seres humanos, comunicamos da mesma forma. Nós comunicamos pelo nosso paradigma. Então, para você ser um bom consultor, você conseguir comunicar, ter a estratégia de ouvir o seu contratante, te facilita fechar um contrato, te facilita entender os problemas que ele tem. Quando você tem uma linguagem, por ser empregado, que comunica bem com o funcionário, facilita também. Você vai ser, como consultor, um importante mediador das conversas. Então, é muito legal você valorizar toda a profissão das pessoas que são empregadas e também valorizar o empregado. Você vai entender isso muito. Eu falo isso muito no meu método. Ser consultor, gente, não é simplesmente você ser um bom técnico, você saber da parte técnica. É o conhecimento do consultor, a parte técnica, eu diria, que talvez é a menor delas. É claro que você precisa ser um bom técnico, mas você, para ser um bom consultor, você precisa de outros conhecimentos, de uma mentalidade de consultor. Meu brinco até caiu aqui, gente, mas vamos continuar aqui com um brinco só. Você precisa ter uma mentalidade de consultor, você precisa ter uma mentalidade, uma capacidade de escutar muito bem, você precisa ter uma capacidade de construir uma linguagem onde as pessoas diferentes consigam te escutar e te compreender. Então, não saia do seu trabalho, é isso que eu posso te dizer, e eu sei que se você está me escutando, você pode estar se sentindo agora aliviado. Que bom que eu posso continuar trabalhando, tendo a minha renda, sustentando a minha família e desenvolver uma nova carreira. E não só que bom saber que eu posso olhar para o meu trabalho hoje. Às vezes você está até cansado, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento vir mais para essa empresa. Isso vai te dar um ânimo até de você olhar essa empresa como um lugar que vai te levar para um outro nível de vida profissional e principalmente financeira, liberdade de tempo também e de lugar de trabalho. Que isso foi uma dos presentes maiores que a consultoria me deu. Agora, essa é a oportunidade que você vai ter. Essa é a oportunidade que você pode desenvolver continuando trabalhando aí. Eu mesma fiz isso, como eu acabei de contar para vocês. A minha colega enfermeira também fez isso, como eu acabei de contar para vocês. Eu tenho outros exemplos de colegas farmacêuticos que depois de muito tempo é que largaram, porque a gente como farmacêutico, a gente como enfermeiro, a gente como responsável técnico de uma empresa, muitas vezes sofre com o peso da responsabilidade, né? Meu Deus, eu tô fora do hospital agora, e se acontecer alguma coisa, eu tô fora da drogaria, e se acontecer alguma coisa, recai sobre mim.
e a gente muitas vezes quer encontrar uma maneira de trabalhar, de fazer diferença para essas empresas e não sofrer tanto, dormir sossegado, sabendo que a empresa não é a sua responsabilidade, porque o consultor não tem a responsabilidade por tudo que acontece dentro da empresa, como tem o responsável técnico. Então, muitas vezes, a gente quer encontrar uma outra profissão que nos tire esse peso, que nos deixe mais tranquilo, e uma outra profissão onde a gente, inclusive, pode ser bem remunerado, onde a gente pode ser muito mais valorizado, né? Porque como farmacêutico, a gente às vezes se sente menos valorizado que o balconista. Como enfermeiro, a gente se sente às vezes menos valorizado que o técnico de enfermagem, ou o técnico de enfermagem se sente menos valorizado que o enfermeiro, porque tem um diploma. A gente fica se comparando e essa comparação também nos faz sentir esse peso. Então, muitas vezes eu vejo colegas consultores que depois de um tempo, quando fez esse mercado, quando consegue trabalhar e ter uma renda financeira melhor, largou a responsabilidade técnica. Então, essa é uma das vantagens, mas no início, tome um tempo para você, fique calmo, não se apresse, tá? Desenvolva sua trajetória de consultoria para depois você falar, agora eu tô no momento ideal, tô tranquilo para fazer essa transição. E agora, nesse momento, escutando eu falar dessa maneira, pode ser que você esteja pensando assim, Gislande, mas eu não tenho tempo para continuar trabalhando e ainda desenvolver uma carreira de consultor. Eu não vou dar conta. E olha, eu entendo o que você está falando. Eu não vou dar conta. Que horário que eu vou conseguir estudar? Que horário que eu vou conseguir fazer tudo que é necessário até chegar lá? Eu entendo você, sabe por quê? Porque para mim foi assim. Eu tive momentos de trabalhar com 8 empresas, com um hospital, com a minha drogaria, e eu ainda estudava e fazia um outro curso. Eu dormia às vezes 5, 4 horas por dia, mas eu posso te dizer uma coisa. Tempo é prioridade. Né? Pela lógica, se a gente olhar, qualquer pessoa no mundo tem 24 horas por dia. O que você faz com 24 horas por dia é que faz a diferença com o seu tempo. E o que você faz com 24 horas por dia depende da prioridade que você põe na sua vida. E tem uma frase, tem inclusive uma lei que é chamada Lei de Parkinson. Não sei se você já ouviu falar sobre essa lei, né? Mas não é a lei da doença de Parkinson, não, porque tem um Parkinson que fala da doença. É uma outra pessoa. Ele fala o seguinte, se você quer ter um trabalho bem feito, dê para alguém que é muito ocupado. Porque aquela pessoa vai encontrar tempo para fazer. Isso é uma lei. Então, aquela pessoa que quanto mais tempo ela tem, mais ela procrastina para fazer as coisas. E você, se você é um funcionário hoje, ou se você lidera equipe, você sabe muito bem disso. Quando você dá para sua equipe uma semana para ela fazer uma tarefa, provavelmente ela vai fazer no último dia da semana. Se você der um mês, provavelmente ela vai fazer no último dia do mês. Então, não é uma questão de tempo, é de prioridade. Gente, é tão importante isso que chegou um momento da minha vida, eu fazia tanta coisa e com tanta eficácia que eu media os segundos. Se era possível, pode parecer até crítico demais para vocês, mas é verdade. Eu media se valia a pena eu fazer determinada coisa ou não, no impacto no meu tempo. E no momento da minha vida que eu mais fui produtiva, foi nesse momento, onde eu desenvolvi minha consultoria, onde eu certifiquei vários hospitais, sendo empregada deles ou consultora, onde eu ainda tinha uma drogaria, onde eu trabalhava com outras empresas de saúde, onde eu estudava fazendo um outro curso e eu ainda era síndica do meu prédio. É uma loucura pensar e eu olho para trás hoje e falo como que eu consegui. E olha, eu ainda meditava, eu ainda fazia academia no mínimo 4 vezes por semana e mãe de 2 filhas, crianças, depois adolescentes, e ainda não tinha marido, eu era separada. Ou seja, eu tinha uma produtividade que eu posso dizer isso para vocês hoje. Eu posso dizer, tempo é prioridade. E eu tô provando para vocês que é possível fazer isso através da minha história. Então, o que você precisa é ter essa prioridade. E se você não criar tempo para desenvolver sua carreira, você vai continuar a sua vida inteira sem tempo, trabalhando muito
e não tendo dinheiro para fazer o que você precisa e quer fazer na sua vida, para dar para você mesmo uma qualidade de vida. Foi isso que eu enxerguei. Eu dando meu sangue para outras empresas, essas empresas crescendo muito através do meu trabalho, eu não recebendo um valor correspondente até o valor financeiro que eu fazia de diferença na vida dessas empresas, eu não me sentindo valorizada, eu perdendo a minha saúde e eu não investindo em mim. Então eu coloquei na minha mente, na minha frente, que eu era a prioridade. Então eu comecei a tirar tudo aquilo que tomava meu tempo. Tanto televisão, Facebook na época era a rede social mais encontrada, onde a gente estava encantado com ela, inclusive. Facebook, televisão. Gente, eu coloquei tanto prioridade na minha vida que tem mais de 20 anos que eu não assisto televisão. Eu tenho televisão na minha casa como enfeite. Eu passo por ela e nem vejo. Então, tempo é prioridade. E se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai conseguir transformar a sua vida. Eu tenho certeza porque eu fiz isso para minha vida. Eu fiz isso para minha vida numa realidade que para qualquer mulher pode parecer impossível. Mãe, síndica e com esse monte de atividade, dona de empresa, e nenhuma dessas minhas áreas ficou prejudicada. Eu cuidava de todas elas com qualidade. Para vocês terem ideia, no prédio que eu comprei um apartamento até próximo para facilitar a minha vida. Quando eu entrei, não tinha um centavo de reserva. Eu saí de lá deixando, inclusive, 80 mil de reserva, porque depois eu vendi esse apartamento. Então, é para vocês terem ideia de que tempo é prioridade. E eu desenvolvi uma carreira que eu sou apaixonada por ela. E agora você pode pensar assim, mas e o meu cansaço? Eu vou ficar muito cansada. Realmente, para você desenvolver alguma coisa na sua vida, você vai ter que fazer um esforço inicial. Eu não vou te mentir. E para que eu cuidava da minha saúde, inclusive, para eu não ficar cansada. Eu entendo que você tem que olhar para isso. E deve mesmo. Porque se você ficar cansado, você não consegue desenvolver um bom trabalho. Você não consegue ter rendimento. É real isso. E eu aprecio você se perguntar isso. E aprecio você cuidar de tudo que é preciso, porque é assim que você vai conseguir chegar na carreira de sucesso. É cuidando do seu passo a passo. E eu cuidava disso também. Né? Como que eu posso evitar de ficar cansado? Como que eu posso olhar para isso? Eu fazia uma boa alimentação, eu fazia ginástica. Teve momentos que eu acordava às 5 da manhã para fazer ginástica. E é claro, gente, eu não colocava nada em excesso. Eu cuidava de todas as prioridades que iriam me fazer crescer. E aí, uma importante estratégia que eu quero te dar. É um momento perfeito de você aprender algo que um consultor precisa ter bastante. E sabe o que é? Talvez você nem imagina. Chama-se delegação. Você precisa aprender a delegar. Então, nos hospitais, eu delegava. Se você hoje é responsável por uma farmácia, possivelmente você tem pessoas à sua volta. Eu delegava. Na minha casa, eu delegava para minhas filhas. Minhas filhas, quando criança, aprenderam a cuidar da própria vida. E isso é muito bom, porque você, inclusive, vai formar pessoas à sua volta com responsabilidade pela própria vida. As minhas filhas aprenderam a cozinhar cedo, aprenderam a cuidar de casa cedo. Hoje elas são adultas que, inclusive, continuam me apoiando na minha consultoria. Eu moro fora do país e muita coisa eu preciso ser resolvida no Brasil. Aqui dos Estados Unidos eu não consigo fazer uma ligação de telefone, eu consigo de WhatsApp. Minhas filhas continuam me apoiando. Eu delegava nos hospitais, eu delegava na minha drogaria. Então, quando a gente se sente apertado, é que a gente começa a olhar para soluções. Então, eu aprendi muito mais a delegar. E onde que isso foi útil? O consultor não põe a mão na massa. O consultor delega. E o consultor ensina os coordenadores de empresas também delegar. Quando você sabe algo na prática, porque você viveu, você com certeza ensina e replica esse conhecimento com muito mais propriedade e com muito mais eficiência, porque você sabe os problemas que a pessoa vai ter ao delegar. Você sabe dizer para ela como resolver esses problemas. Então, como consultor, aprender a delegar me tornou uma consultora muito melhor. E me criou a possibilidade de ser consultora de muito mais empresas. Porque eu aprendi a ter equipe para delegar muito mais rápido. E a equipe barata.
porque eu sei delegar com amor, as pessoas fazem porque gostam de mim, as pessoas fazem e às vezes elas aceitam ganhar no início menos, porque elas sabem que elas vão crescer, porque confia na minha delegação. Então é um momento, é uma oportunidade incrível para você aprender a não se cansar tanto e usar no bom sentido as pessoas que estão à sua volta. Então, as minhas filhas me ajudavam, minhas empregadas domésticas, minhas babás. Eu dou a tarefa cabível àquelas pessoas e não trago para mim. Principalmente nós que somos mulheres. Nós temos a tendência de absorver a tarefa do marido, dos filhos, do colega de trabalho. Então, você aprende a delegar. E quando você sabe bem delegar, com certeza você é um bom consultor. Você não vai entrar na empresa pegando o serviço que você tem que treinar pessoas para fazer para você. Porque se você fizer isso, você não vai ser um bom consultor. Você vai ver que a empresa não vai te valorizar. Porque você não está ensinando os funcionários dela a fazer. Porque a empresa vai entender que vai ter que manter o custo com você o tempo todo. Né? Não vai desligar o contrato com você. Então, olha que estratégia interessante. Então, ao invés de você pensar, eu vou ficar cansado, não. Como eu posso evitar para ficar cansado? Como eu posso delegar essas pessoas? Inclusive, fazer perguntas poderosas te ajuda para você mesmo fazer pergunta poderosa, começar a se treinar de fazer com as pessoas. Então, tem inúmeras vantagens. Eu poderia ficar aqui horas nessa live te ensinando e te convencendo, não porque eu quero te convencer, mas naturalmente você entendendo que o melhor lugar para você desenvolver um bom consultor, se desenvolver como um bom consultor, é no lugar que você hoje já trabalha. E agora, eu quero te dizer um jeito errado que você pode entender esse tema, porque talvez você está aí resistindo a tudo que eu estou te trazendo, é exatamente isso. Enxergar o seu trabalho como um empecilho, como um obstáculo que te impede de ser um consultor. Não pense dessa maneira. Pelo contrário, o seu trabalho é seu campo de mercado, inclusive. É onde você vai começar a dar seus primeiros passos de mudar sua mentalidade, de agir como um consultor e de criar o seu mercado futuro. Como eu tive pessoas que me indicaram dentro do meu próprio trabalho. Aliás, eu comecei a ser já uma pessoa de regulamentação de empresa na primeira empresa que eu abri da minha família. E a minha própria família, por ver que eu aprendi aquilo rápido, gente, eu tinha 22 anos de idade. Eu abri minha primeira empresa no interior, numa cidadezinha pequenininha, de 10 mil habitantes. Eu tive que vir para Belo Horizonte, para aprender com o contador e com outras pessoas, pesquisando sozinha. Então, já no meu início da carreira, eu aprendi como ser consultor. E então não é um empecilho. Pelo contrário, a minha família, ao ver isso, começou a utilizar a minha expertise para abrir as outras empresas, ao invés de pagar contador, né? Nessa parte inicial, porque a parte inicial um contador sabe fazer, CNPJ, inscrição estadual, etc. A parte que nós devemos ser um bom consultor é exatamente na parte de saúde, que é a vigilância sanitária e a Anvisa, que eles não sabem. Muitas vezes eles até tentam e colocam a empresa em risco, perde dinheiro. Como eu já vi isso acontecer, empresas me chamar depois de ter tentado isso com um contador e não dá certo. Não que um contador não consiga, talvez tenha alguns contadores que acabaram, inclusive, sendo consultor, porque se especializou nisso muito. Né? Não precisa de ter uma especialização em área de saúde para ser um consultor. Você precisa saber o processo. Porque a própria Anvisa ou o próprio Ministério da Saúde não exige especialização para você ser consultor. Quando eu digo especialização, é aquela retificada pelo MEC, né? Ratificada pelo MEC. Não existe, não é necessário essa validação pelo MEC, não existe um diploma, existem especializações, existem cursos para você ter o conhecimento, tá? E qual que é o jeito certo, né? Como é que você pode, a partir dessa live, começar já dá, assim, a entender como fazer de uma maneira correta, como utilizar de maneira correta esse tema? É começar exatamente a seguir nesses passos que eu acabei de dar para você. Utiliza o local que você trabalha hoje como empregado ou como um contratado temporário, utiliza como seu campo de estudo.
Comece a desenvolver isso, né? Aprendendo aí com a minha história. O que eu posso fazer aqui para descobrir qual consultoria que eu poderia dar? O que falta aqui que um consultor faria uma diferença? Comece já a utilizar o seu mercado aí, onde você já trabalha, sua empresa, como campo de aprendizado. Aprendizado na prática. No mínimo, você vai começar a criar dúvida para me perguntar. Gislândia, aconteceu isso aqui, o que eu faço? Manda mensagem aqui. A minha equipe anota as mensagens, me passa. E é um conhecimento que a gente pode se apoiar. Porque esse campo de consultoria é isso que eu tenho, inclusive, na minha profissão. Eu tenho colegas parceiros, gente, que a gente se apoia muito. Então, comece a perguntar para mim, coloca nos comentários dos vídeos, me manda inbox. Olha, aconteceu isso aqui, como é que um consultor agiria? Como é que você acha que... Eu fiz dessa maneira, você acha que está certo? É o seu campo de trabalho, é a sua universidade aí na prática. Então, eu vou te dar agora, para finalizar essa live, que a gente já está aqui há uns 50 minutos, 40 minutos, eu acho que já deu um bom conteúdo aí para vocês aprenderem alguma coisa. Eu quero que você... Vou te dar alguns passos, tá? Pesquisa para você já começar aí a desenvolver esse tema. Entrou uma mensagem aqui, até me distraí com a mensagem, mas vamos voltar ao foco aqui. Pesquisa no Google. Pesquisa no Google quantos consultores atuam como empregados ou atuam no mercado. Tem uma profissão, tem um trabalho e são consultores. Comece a pesquisar. Qual a vantagem disso? Qual é um perfil de consultor? Comece a namorar essa área. Comece a observar no seu próprio trabalho. Né? O que um consultor faria diferença aqui? Comece a criar esse mundo para você. Né? Comece a ter esse campo de pesquisa, conversar com outras pessoas, como eu fiz quando eu era empregada de uma clínica, quando eu era empregada de outras empresas. Comece a criar a sua mentalidade de consultor, porque é diferente. É muito diferente. É por isso que no meu método eu não entrego só a parte prática. Eu entrego outras coisas. Comece a ver como é que eu venderia minha consultoria. É uma parte também que eu gosto. Como é que você cria o seu ambiente de vendas? Como é que você atrai as pessoas? Como que eu poderia utilizar isso aqui para atrair um cliente? Essas perguntas vão atraindo você para as próprias respostas também. Então, pessoal, agora você que está aqui nessa live, você que está aqui no Facebook, você pode estar pensando assim, ok, que conteúdo legal, entendi mais um tópico, tirei mais uma dúvida, né? Me sinto mais convidada a esse ambiente, que legal ouvir sobre isso, que eu não preciso largar meu emprego, fico feliz, já me dá um ânimo para querer ser um consultor, que oportunidade incrível que eu posso criar para mim mesma. Entendi que eu não preciso largar meu trabalho, pelo contrário, o que eu posso aproveitar desse meu trabalho? Ótimo, mas você pode estar perguntando agora, depois de escutar tudo isso. Eu sou inexperiente totalmente, eu não tenho a menor experiência como consultor de regularização de empresa. Se você, inclusive, não é da área de saúde, essa pergunta deve estar aí o tempo todo na sua cabeça. Gente, eu não tenho a menor experiência. Será que isso vai funcionar para mim? Será que eu consigo realmente entrar numa empresa de saúde e tocar esse assunto e realmente transmitir segurança para a pessoa que está me contratando? Então, se você tem essa pergunta, amanhã, no mesmo horário, 12h12, eu vou fazer uma live sobre isso. Vamos falar sobre isso. Da mesma maneira que você pode ter entrado aqui, eu tenho que largar o meu trabalho para ser consultor. Você estava aí com essa dúvida e isso estava te deixando triste até, né? Como que eu vou fazer? E talvez você está saindo daqui hoje muito animado. Amanhã, 12h12, se você quer olhar para isso, né? Eu não tenho experiência. Será que eu consigo ser um consultor? Eu te convido também, porque você pode entrar na live desanimado e sair animado, como você está hoje, sabendo, né? Talvez você nem imaginaria, caramba, eu achei que eu fosse escutar o contrário, que eu tenho que largar meu emprego, e como que eu devo fazer isso? E olha que legal, eu estou sabendo que é exatamente eu não devo largar meu trabalho. Então amanhã eu te convido para estar aqui, 12h12. Será que eu consigo ser consultor? Mesmo
nunca ter entrado numa faculdade de nenhuma especialidade médica ou de saúde, mesmo que eu não sou um enfermeiro? Ou será que eu, sendo um técnico de enfermagem, ou um contador, ou um advogado, ou um empresário, ou nem tendo um diploma de universidade, será que eu consigo ser um consultor? Fica com essa pergunta e venha amanhã. E se você tem um amigo que também está com a mesma dúvida, chama ele para assistir a live, né? Se você tem essa... E aí, gente, assim, comenta aqui na live, faça a sua pergunta, deixa a pergunta pra gente que eu respondo, faço questão de responder, porque eu quero bons consultores no nosso país, levando as nossas empresas de saúde para um nível de qualidade que a gente quer que tenha. Hoje, morando nos Estados Unidos, eu fico comparando isso, vou a hospitais, vou a empresas que vendem produtos para a saúde, para cada vez mais aprender. Esses dias mesmo eu estava mostrando para uma equipe um fio dental que eu não conhecia no Brasil, porque, gente, olha que negócio prático, que vontade de levar isso aqui para o Brasil e convidar uma das empresas fabricantes que eu conheço para fabricar esse negócio. Então, é muito legal, porque a gente pode fazer uma diferença para o nosso país e para essas empresas que a gente nem imagina. Às vezes a gente se considera pequeno, né? Mas eu só sou um contador, só sou um técnico de enfermagem. Que diferença que eu posso fazer? Podemos sim. Eu pensava como você. Eu me sentia, às vezes, até menor do que os meus funcionários da minha farmácia. E hoje, eu não me sinto assim mais. E não me sinto melhor do que ninguém. Mas muitas vezes, por pensar assim, a gente está deixando de fazer a diferença para as empresas e para a nossa vida, porque a gente não acredita na gente. Isso não é legal. Não é arrogante você pensar que você é gigante. Pelo contrário. É humilde você pensar que você é gigante, porque a diferença que você pode fazer, sendo quem você é, com o conhecimento que você tem, ninguém pode fazer. As pessoas e as empresas que vão chegar até você, não vão chegar até a mim. Então é para essas empresas que eu preciso ajudar você a fazer a diferença. É por isso que eu estou aqui dividindo esse conhecimento. Não é porque eu quero... Não é por uma questão financeira, porque, graças a Deus, hoje a minha agenda de consultoria tá gigante. Eu compartilho isso com meus colegas. Mas é porque eu posso fazer a diferença para você replicar, vocês replicarem essa diferença. Então, amanhã, 12h, tô aqui novamente. E lembrem-se, 20 horas, dia 2 de março, põe na sua agenda, entra no grupo aqui na bio do Instagram, você vai entrar... Você vai ver o link, você pode se inscrever, já vai fazer parte do nosso grupo VIP lá do WhatsApp, que vai fazer uma diferença para te apoiar e estar lá na nossa Masterclass. Um abraço para vocês, obrigada por estar aqui até o final, obrigada pela confiança, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa ideia. Vamos fazer parte de um grupo de transformação das empresas do Brasil. Pessoal, um beijo para vocês, feliz dia aí de carnaval, né? O Brasil tá no carnaval. Ontem eu estava assistindo um vídeo, como é que fala? Um filme no Netflix sobre carnaval. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.